conectados conosco em mais essa manhã de hoje. Que todos recebam, então, meu abraço, meu carinho, meu afeto, a minha imensa alegria, por terem vocês comigo, por receber tantas vibrações de afeto, de carinho, de amor, por vocês alimentarem o meu coração com as suas vibrações amorosas, por todos vocês me fortalecerem na minha caminhada de redenção e de renovação de sentimentos do Espírito Divino que sou. E nós, a cada dia mais conscientes que somos essas criaturas de Deus, em estágio evolutivo, ainda em um mundo de provas e de expiações, com o raiar do dia, da aurora, da regeneração dos nossos corações, na nossa abençoada escola planetária, no nosso magnífico, magnânimo planeta Terra. A cada dia somos mais conscientes do quanto que devemos estar gratos por tudo nas nossas vidas, pela maior oportunidade que o Espírito Divino imortal no estado evolutivo que nós nos encontramos, especialmente nós que estamos reencarnados. A imensa gratidão pela nossa reencarnação, pela nossa ambientação reencarnatória, pelo país que nascemos, pela região que nascemos, pela família consanguínea que temos, pelas relações sociais, da ambientação que Jesus, com seus mensageiros de luz, nos situou com o melhor lugar e com os melhores espíritos para a nossa transformação. Então, a cada dia, deve vibrar em nossa intimidade, em nossos corações, a imensa alegria. E não mais somente termos consciência disso, mas sentirmos na nossa intimidade, nos nossos corações, a bondade, o amor divino, a proposta divina para todos nós, o amparo e auxílio dos espíritos amorosos e bons. Que os nossos corações, a cada manhã, como ciclo de oportunidade e renovação, vibre em ondas para formar na nossa atmosfera psíquica um campo vibratório de vibrações, de alegria, de viver, de sentir em nossa intimidade, através da presença divina da natureza, do sol, da chuva, da primavera que agora aponta, mostrando como em todos nós, que fazemos parte dessa natureza, onde todas as folhas haviam caído, e agora novas folhas, novas flores. E assim, a cada manhã, possamos sentir em nosso íntimo esse ser divino e dar sintonia a nossas potencialidades, o amor que já vibramos, a bondade que lutamos tanto para que ela seja constante em nossas ações, para que tenhamos recurso para sermos pacientes, compreensivos, amorosos, com todos e com tudo. Então, meus amados, que a cada manhã no nosso íntimo possam emitir essas vibrações. E como temos estudado e aprendido aqui, né, o que é que nós vamos permutar a cada manhã quando o sol nasce novamente? Que tipo de permutas, que tipo de recursos estamos enviando do nosso íntimo ao universo infinito envolvido no fluido cósmico divino do amor? Pois é, meus amados. Mas ainda quando olhamos para nós mesmos, ainda os impulsos, as vontades, os desejos que ainda carregamos, sentimos às vezes que ainda somos extremamente pequeninos,
frágeis demais. Carregamos imensas dificuldades em lidar com o que sentimos pelos estímulos que recebemos à nossa volta. Todos nós conscientes, porque a cada dia olhamos para nós mesmos, nos observamos, o que temos feito com o que nós sentimos perante as coisas que nos acontecem, bem próximo de nós, um pouco mais distante de nós, ou às vezes longe de nós. Porque já sabemos que nós somos sintonia, que nós somos comprimentos de ondas, que nós somos vibrações. Então, ainda consciente da necessidade de renovação de sentimentos que temos, por isso é que nós nos encontramos, para que juntos possamos nos fortalecer reciprocamente, para termos força de renovar e de mudar. Por isso, vamos todos nós, com nossos corações abertos, com muito amor, rogar a Jesus, aos seus mensageiros de luz, o amparo, a proteção, o apoio, a segurança em nossos lares, em nossos ambientes de trabalho, onde quer que estejamos. Se conosco, Jesus, a nos fortalecer e a nos auxiliar, ainda quando falhamos, quando cometemos os deslizes, quando ainda formam criações mentais devido aos sentimentos que carregamos e que consciente que estamos, Senhor, que não queremos mais. Nas vibrações do egoísmo, da vaidade, da ambição, do julgamento. Por isso, Jesus, aqui estamos reunidos, rogando-lhe o seu amor. Ajuda-nos, Senhor, a fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a incompreensão, a intolerância, a falta de paciência. Ajuda-nos, Senhor, para que o seu amor governe os nossos atos, para que sejamos, a cada dia, mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos e bondosos. Enfim, ajuda-nos, Senhor, para que sejamos instrumentos do seu amor, a levar o estímulo de esperança, de concórdia, de bondade, a quem quer que seja que aproximar de nós, nem que for por um instante apenas. Possa sentir, Senhor, o seu amor através dos nossos corações. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, quanta alegria enche os nossos corações de estarmos juntos. E não tem como nós começarmos o nosso encontro sem nós passarmos a revisão as nossas consciências, buscando o nosso modelo, o nosso guia, o farol das nossas vidas, o nosso amado Mestre Jesus, que ombreou conosco na crosta da nossa escola planetária, exemplificando, nos ensinando o amor e o caminho da evolução.
E Jesus, o sublime Galileu, entre tantos ensinamentos e recomendações, aquela que muitas vezes nós repetimos aqui: nem só de pão vive o homem, mas do alimento do Espírito, do alimento do ser espiritual que todos nós somos. E o alimento é a permuta dos nossos sentimentos através dos nossos pensamentos. E, como temos a nossa recomendação de uma leitura do Evangelho para que nós possamos, assim, tratar do assunto, né? Então, entre muitas mensagens que eu recebi, porque estudamos durante os 2 domingos anteriores, né? Falando sobre mediunidade. E recebi muitas mensagens, então, para que falássemos, né? Sobre a maior pandemia da nossa escola planetária. Não a pandemia que mostra só apenas o efeito que ocorre no nosso físico, como temos vivido aí com o vírus do Covid-19. Iremos falar da pandemia, da doença das nossas almas, dos nossos espíritos. E a maior pandemia da nossa escola planetária no nível de espíritos encarnados e desencarnados é o que nós denominamos de obsessão. Então, hoje, falaremos, né, no limite dos nossos recursos, do nosso entendimento, da nossa compreensão, da inspiração dos espíritos amorosos e bons, né, dessa doença da alma e como trazer os lenitivos, os tratamentos, a renovação, a cura, em definitivo, dos nossos sentimentos. E para tal, então, o capítulo do Evangelho selecionado foi e é o capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. E o capítulo diz o seguinte: o dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. Dom de curar. Sabiam, né? Todos somos nós conscientes disso, que nós temos esse dom, que nós trazemos essa potencialidade. E que depende da nossa permuta, depende da nossa conexão, que nós somos capazes de, com o amor, curar. E aí, está no Evangelho de Mateus, né? Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E aí, então, vamos ler o item 2, que é um comentário do Kardec, né? Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, disse Jesus aos seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a mediunidade com a faculdade de curar os doentes, de expulsar os demônios, isto é, os espíritos maus. Esse dom de Deus, esse dom, Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fazeis dele objeto de comércio, nem de especulações, nem de meio de vida. Então, meus amados, desse item do Evangelho já traz para nós um divisor de águas da mediunidade, que é o assunto que falamos com Jesus, né? O amor a qual devemos dedicar a tudo e a todos, a doçura, a brandura, o carinho, o afeto,
que são potencialidades do nosso espírito, que nós devemos distribuir gratuitamente a todos, sem nenhuma exceção. Não somente aqueles que afinam com os nossos pensamentos, ou que afinam com os nossos gostos, mas sim que o nosso olhar, o nosso campo vibratório, que é a permuta da faculdade do campo vibracional que nós temos, sejam de doação, de compreensão, de tolerância, de paciência. E, resumindo aqui, toda a estrutura da nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina espírita, né? O Consolador prometido pelo Mestre, que é fora da caridade, não conseguiremos nos transformar. Caridade é benevolência para com todos, todos. Aceitar as imperfeições dos outros, aceitar os outros assim exatamente como eles são e perdoar incondicionalmente. E isso não devemos exigir nada em troca. Não devemos exigir ser amados. Não devemos exigir ser compreendidos. Não devemos exigir que os outros nos sejam gratos. Está no nosso Evangelho do Mestre, do seu ensinamento de amor. Não devemos exigir que os outros façam como nós gostaríamos. Nós devemos, sim, amar sem exigências. Servir sem querer nada em troca. Ajudar incondicionalmente. Porque, às vezes, ainda, na nossa falta de compreensão e de amor, colocamos limites para ajudar alguém. Eu só te ajudo se você não fizer mais isso. Ou eu só te ajudo se você parar. Ou só te ajudo se você fizer alguma coisa. Não. Dai gratuitamente o amor divino, que através do fluido cósmico universal nós somos instrumentos de captar e de enviar, de receber e de doar, que é a imensa alegria que vibra nos nossos corações quando podemos servir alguém sem querer nada em troca. Quando temos condições de auxiliar alguém e fazer isso por amor. Fazer isso pela imensa alegria que é fazer alguém feliz. Porque, amados, quando somos nós que amamos, quando somos nós que perdoamos, quando somos nós que não exigimos, quando somos nós que não cobramos, é em nós. Que o campo vibratório nosso, que a nossa atmosfera psíquica, permuta com as vibrações superiores do amor de Deus, o nosso Pai. Que o nosso campo vibratório, as ondas que emitimos através da geração de vibrações do ser espiritual que somos, entram em sintonia com campos vibratórios aprimorados de amor, inundando as nossas células perispirituais com vibrações de estímulo, de alegria e de paz. Então, meus amados, e amanhã de hoje, então, é para o tema extremamente complexo, que é a maior pandemia da nossa escola planetária, que é a obsessão. E como ainda trago muito poucos recursos para tal, vou procurar aqui, utilizando esse livrinho grandioso, que é o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel e Chico Xavier, desses benfeitores. Inclusive, é o capítulo 27, que intitula-se Obsessão. E Emmanuel, então, começa o nosso capítulo com o primeiro parágrafo, o seguinte. Veja bem, olha como é que ele usou. Observando-se a mediunidade. Então, o que nós estudamos nos últimos 2 domingos? Esse atributo divino de permuta.
esse atributo divino de sintonia, né? Observando a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores, retratando-se entre si. Então, vocês estão observando agora que nós vamos ter um novo conceito, uma nova visão do que vem a ser a obsessão. Porque sem uma compreensão do Espírito Divino que somos, das nossas potencialidades, desse atributo divino da mediunidade, que é a sintonia, às vezes não compreendemos que obsessão é sintonia, que ninguém, nenhum espírito, consegue estar em sintonia conosco, ou, digamos, nos desejar mal, nos querer mal, se nós não dermos campo para tal. Então, o primeiro parágrafo já é muito profundo. Observando a mediunidade como sintonia, a obsessão, equilíbrio de forças inferiores, retratando entre si. Fenômeno de reflexão pura e simples. Não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos, porque na essência muita vez aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Vamos comentar esse parágrafo, meus amados. Porque, às vezes, a conceituação que nós tínhamos antes da nossa doutrina de amor e de paz e de luz, né, da nossa doutrina espírita, era que obsessão era a ação de um espírito não bom sobre nós. E que isso poderia ocorrer somente pela vontade desse espírito. E aí nós estamos entendendo agora que, inclusive, amados, não ocorre somente de espíritos desencarnados, que quando nós estamos encarnados, nossos olhos físicos normalmente não veem, a não ser os espíritos que aqui encarnados têm a faculdade mediúnica da visão. Mas normalmente os nossos olhos físicos não veem os espíritos desencarnados, né? E às vezes imaginamos que obsessão ocorreria somente da ação desses espíritos não bons sobre nós, mas a obsessão, como o que vem a ser então a obsessão? É sintonia, é subjugamento, é querer que o outro faça exatamente como eu quero, e isso, amado, ocorre muito de espíritos encarnados para espíritos encarnados. Abrindo um parênteses aqui, amados, nos nossos tratamentos espirituais, lá no Abraço Fraterno, aqui, aqueles que tiveram a oportunidade ou que são trabalhadores lá, né, de participar de uma reunião mediúnica, onde é preparado todo o ambiente fluídico de amor, para que possam os espíritos que estão em tremendas dificuldades de afeto, de compreensão, de aceitação, de perdão um com o outro, formando então o que nós chamamos de obsessão, porque não aceita o outro do jeito que ele é, quer que o outro faça exatamente como ele queira, e manda pensamento constantemente para aquele espírito a qual vibra a intimidade, desejando que ele mude as suas atitudes, desejando que ele transforme o seu jeito de ser, sem compreender e amá-lo que ele é um espírito de evolução e que tem o seu caminho. Quantos atendimentos, amados, fizemos lá, atendendo mães encarnadas, obsidiando os seus filhos encarnados. Quantas vezes veio falar conosco através desse atributo divino de sintonia, onde os benfeitores amigos da equipe do nosso professor Eurípides organiza todo o ambiente fluídico para que esses espíritos possam ser trazidos até lá, que nós vemos pais obsediando os seus filhos, maridos obsediando as suas esposas, esposas obsediando os seus maridos, todos reencarnados, porque ainda
vibra em nosso íntimo e nós não compreendemos que o outro é criatura divina e que o compromisso que nós temos é de amá-los assim como eles são. Então, Emmanuel aqui faz, esse grande esclarecimento que as obsessões não ocorrem apenas de espíritos desencarnados para encarnados. Muitas vezes, amados, atendemos também espírito encarnado obsediando o desencarnado. Muitas das vezes atendemos pais, mães que tiveram a experiência da desencarnação dos seus filhos e não compreendendo o amor divino, não compreendendo que Deus cuida de todos nós, que o plano divino para todos nós é de evolução e de amor. Carregam no seu íntimo e emitem tanto as vibrações aqueles espíritos que desencarnaram, que os obsediam, que os espíritos no campo vibratório dos espíritos desencarnados nas escolas, nos hospitais, muitas vezes têm que fazer uma barreira magnética, porque o espírito encarnado aqui não aceita a condição e leva o transtorno da dor e do desequilíbrio ao que desencarnou. Então, amados, olhemos para a intimidade dos nossos corações. Que tipo de campo vibratório temos gerado para todos? Como acolhemos os corações de todos, em todos os níveis, desde dos consanguíneos nossos, dos que dividem o mesmo teto conosco, dos que dividem o mesmo teto nos nossos ambientes de trabalho, daqueles que estão incumbidos do exercício das tarefas, que as suas tarefas influenciam muitas pessoas, dos que dirigem os órgãos. Como tem sido, amados, em nossa intimidade, essas permutas? Continuando. A mente que se dirige a outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida. Prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se, portanto, ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. Nós, amados, nas nossas relações, muitas das vezes obsediamos alguém porque queremos que ele faça alguma coisa que nós queremos. E aí nós tentamos de uma forma. Se aquela forma não deu certo, nós tentamos de outra forma. Usamos, desculpa o termo, de artimanhas, para que possamos exigir que o outro faça como nós queremos. Então, nós vamos repetindo, ficamos emitindo. E ainda, se o outro entra no mesmo campo vibratório, formou-se o circuito de ligação. E se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsediado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro. Amados, quantas vezes nas nossas sessões mediúnicas de tratamentos espirituais, que espíritos com referências energéticas, assediando imensamente, levando aos transtornos daquele ao qual pretende atingir, pretende vingar, julga, chega a tamanho esse campo vibratório de sintonia, que quando é trazido ao nosso hospital para misericórdia divina e amor, quando a equipe do nosso professor Euripides conosco encarnados, conseguimos levar os recursos do entendimento e do afeto,
em que cada um compreende a necessidade de cuidar do que sente e não de cuidar do que o outro sente. E às vezes os pacientes encarnados dão relatos, fazem depoimentos que após esse desvencilhamento de vibrações, após essa desconexão desses campos vibratórios, eles sentem extremamente solitários. Vem-lhe na intimidade da alma uma profunda solidão, porque viveu às expensas um dos outros, cultivando o julgamento, a intolerância, a raiva, o desejo de vingança. Então, ele disse aqui, né? O obsessor e o obsediado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro. Então, uma conclusão muito profunda para clarear a consciência e os nossos espíritos. Emmanuel diz o seguinte: não há, por isso, obsessão unilateral. Então, amados, jamais algum espírito vai entrar no nosso campo vibratório ou ter acesso sobre os nossos sentimentos, se nós não dermos reciprocidade. Mas por que ainda damos essa sintonia? Porque ainda carregamos mazelas de sentimentos. Ainda carregamos orgulho, vaidade, egoísmo, que são as portas onde nós damos pasto, onde nós damos sintonia àqueles que têm os mesmos sentimentos. Então, em definitivo, tem jeito de algum espírito obsediar o outro por si só? Não. Não há, por isso, obsessão unilateral. Toda ocorrência dessa espécie se nutre à base do intercâmbio, mais ou menos completo. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para o outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão, de vez que se afastam da justa realidade para o circuito de sombra em que se entregam em mútuo fascínio. Oh, meus amados! Quando eu, então, agora, consciente que estou, ver a notícia de alguém ou de algum fato nas redes sociais ou em qualquer ambiente, qual vai ser a minha postura agora? Porque se eu enviar o meu pensamento de inconformação, de julgamento, de intolerância, estarei entrando na sintonia, na permuta daqueles do mesmo gosto. E nós não queremos mais. Que os nossos pensamentos, que as nossas permutas sejam sempre de amparo, de afeto, de acolhimento e de esperança. E aí aqui Emmanuel traz até uma comparação com as coisas práticas da vida, claro. Essa comparação que ele fez aqui, ele escreveu esse livro lá em 1959, 1960. Ele falou assim: é o mesmo que se verifica com a pedra quando em serviço de gravação, quanto mais repetida a passagem do buril, mais entranhado o suco destinado a perpetuar as minuticências da imagem. Então, a cada um que vem na minha mente, o que eu emito, se eu foco naquele espírito, na inacetação das suas ações, na incompreensão que ele é criatura divina em aprendizado e que cada um ainda carrega as suas dificuldades, se eu lanço a ele a minha inconformação, o meu desejo que ele se dê mal, o meu desejo que as coisas com ele não dê certo, que eu tenha inveja, que eu tenha rancor, o que eu estou fazendo na intimidade das minhas células perispirituais? Que tipo de permuta estou realizando? E aí ele continua: lembremos ainda do disco comum. Talvez muito não lembra mais. Você lembra que tinha aqueles LP em que punha agulhinha, o disco girava e emitia o som, né? Lembramos ainda do disco comum em cujas reentrâncias sutis permanece os sons fixados para repetição à vossa vontade. Muita vez a mente obsediada se assemelha à chapa de ebonite, arquivando ordens e avisos do obsessor.
E aqui ele colocou uma coisa entre parênteses que nós vamos fazer um comentário. Aí ele abriu parênteses. Notadamente, durante o sono habitual, quando liberamos os nossos próprios reflexos, sem um controle da nossa consciência liminar. Ordens e avisos que a pessoa obsessa atende de modo quase automático, qual um instrumento passivo da experiência magnética no cumprimento de sugestões pós-hipnóticas. O que vem dizer aqui, meus amados? A cautela. Porque quem é participante do nosso abraço fraterno, que de alguma forma tem as recomendações que os benfeitores espirituais peçam para que a gente leve a quem nos procura, que é o chamado sono útil. Foi exatamente o que o Emmanuel colocou aqui, ó. Notadamente durante o sono habitual, quando liberamos os próprios reflexos, sem o controle da nossa consciência liminar. Então, amados, neste momento, dependendo do campo vibratório, as permutas que fazemos, somos conectados, somos puxados. Hora que nosso corpinho está lá bem dormininho, quietinho, desdobramos e vamos ao encontro do que vibra em nossos corações, dos nossos desejos mais íntimos. E aí, em sintonia com esses espíritos que têm os mesmos gostos que nós, ou que, de alguma forma, já conviveu conosco e tem conosco uma referência energética, nos influenciarão, nos darão ordem e avisos em que nós vamos atender de um modo quase automático. E aí, então, por que nós, muitas vezes, ficamos surpresos? Mas como é que alguém fez isso? Agora, amados, como tem sido o nosso sono útil? Como temos nos preparado? Porque o sono útil, amados, ele vai ser o resultado da nossa atmosfera psíquica, das nossas ações durante o dia, das nossas conversas, do que sentimos, o que fazemos com o que nós sentimos. E isso tudo vai formar como energia na nossa atmosfera psíquica. Todo esse componente vai ter um resultado de um comprimento de onda que vai ter um brilho, uma cor, e que vai estar em sintonia. Então, não basta apenas um pouco antes de eu ir dormir, 10 minutos antes de eu ir dormir, eu fazer uma prece, rogar a Jesus e aos benfeitores amigos que me ajude para que eu possa, a hora que eu tiver em condições de meu espírito mais liberto, que eu possa ir a uma escola, que eu possa ir a um hospital, que eu possa estar juntos com aqueles ao qual eu preciso resolver ainda as dificuldades que a gente tem ainda de amá-los, de perdoá-los. Mas isso vai ser um resultado de como eu levei o meu dia todo. Se desde os primeiros momentos da manhã, ao invés de vibrar na intimidade do meu coração a alegria de mais um novo dia de oportunidade, eu já reclamar daqueles que estão comigo, reclamar que alguém não fez alguma coisa direito, aí eu vou para o trabalho, já reclamo no caminho pelas pessoas que estão dirigindo comigo, que estão no mesmo ônibus comigo. Chegando no trabalho, eu não tenho um coração aberto a fazer com amor a tarefa, independentemente do que os outros estejam fazendo à minha volta. Se eu gastei tempo avaliando as ações dos outros, criticando os outros, eu sei que é difícil que eu vou falar, né? Postando mensagem para julgar o que os outros estão fazendo. Como é que vocês acham que vai ser o meu sono útil? Vou ter equilíbrio? O que os benfeitores amigos, muitas vezes, eles revelam, inclusive isso a mim, nós queríamos ter te ajudado, mas você não deu condição. Quantas vezes os benfeitores, os espíritos bons, que patrocinaram a nossa reencarnação, desejam tanto que nós, na hora que estivermos dormindo em nosso sono útil, que possamos ir tratar de assuntos direcionado ao nosso aprendizado do amor. E aí nós vamos atrás dos outros cobrarem,
Talvez não fizemos isso porque as leis sociais não permitem. Mas vamos atrás dos outros exigir explicações. Vamos atrás dos outros querendo saber por que eles estão fazendo daquela forma, que talvez aqui nós não conseguimos fazer encarnados. E aí, o Emmanuel aqui coloca, né, que aí nós passamos a ser um instrumento passivo da experiência magnética no cumprimento das sugestões. Aí eu já acordo, então, mal-humorado, crítico, já acordo sentindo ruim, já acordo sentindo cansado, já acordo sentindo desenergizado. E os efeitos vêm para o corpo físico. Os efeitos dessas harmonias das vibrações das nossas esferas espirituais têm a sua drenagem, manifestam-se no nosso corpo fisiológico. Onde nós vemos aí, então, né, amados, todos os hospitais da nossa escola planetária estão lotados. Todos os ambientes, digamos assim, dos presídios, das casas de recuperações estão tudo lotados. Estão tudo super lotados. Vocês estão entendendo agora o que vem a ser, então? Essa obsessão, quando os benfeitores nos informam que a maior pandemia da nossa escola planetária é a que está a nível das permutas do ser espiritual que somos. Quantos mais nos rendamos essa ou aquela ideia, no imo de nós mesmos, com maior força nos convertemos nela, a expressar-lhe os desígnios. O que temos mantido, amados, a maior parte do tempo em nossas mentes? Qual tem sido o desejo central, os propósitos das nossas ações? E aí Emmanuel continua, é assim que se formam estranhos desequilíbrios que, em muitas circunstâncias, concretizam moléstia e desalento, aflição e loucura, quando não plasmam a crueldade e a morte. Toda obsessão começa pelo debuxo vago do pensamento alheio que nos visita, oculto. Que pensamento estamos acolhendo quando é enviado a nós, no fluido cósmico universal, nessa teia de vibrações imensuráveis à nossa volta? Qual é o que sintoniza conosco? Qual é o que nós permutamos? E aí começa assim, hoje é um pingo de sombra. Amanhã, linha firme, para depois fazer esse painel vigoroso, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Ou seja, a recomendação do nosso amado mestre, vigiai. Vigiai os seus pensamentos e orai quando ainda cometeu os deslizes, quando ainda não der conta de fazer, ora e pede ao Pai auxílio. E agora, qual é a recomendação? Urge, pois, que saibamos fugir, desassombrado aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso de nossa vida em sombra pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal, que nos vampirizando, estendem sobre os outros à nossas voltas as teias infernais da miséria e do crime. Dar novo pasto à mente pelo estudo que eleve, porque, amados, o que nós temos escolhidos para estudar? Lógico, além do trabalho comum do nosso dia a dia, do professor, do médico, do dentista, do atendente de padaria, do pedreiro, do marceneiro. Mas que tipo temos alimentado? Gastamos o nosso tempo para ler uma matéria, com que sentido? Então, a recomendação de Emmanuel é dar novo passo à mente pelo estudo que eleva
e consagrar-se em paz ao serviço incessante. Então, amados, mais uma vez, o trabalho é atributo divino, condição divina para a nossa evolução. Trabalho incessante. É a forma ideal para liberar-se de todas as algemas, pois que na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio, agora vem o que está ao nosso alcance, em todos os instantes na vida. Na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca. Refletiremos sempre a esfera superior, avançando para o fim da cegueira mental, para a divina luz da divina visão. Ou seja, amados, é amar. Amar, contribuir, ajudar, servir, perdoar e esperar. Amados, deu para compreender, tirar todas as superstições das nossas mentes, dos nossos espíritos, em relação à obsessão. Nós, como diz aqui, perdemos o medo, vivemos desassombrados e conscientes que só seremos ou estaremos ligados às vibrações inferiores se esse for o que nós mantemos a maior parte do tempo em nossas mentes. Para que possamos compreender melhor, então, basicamente, então, através do atributo da nossa mediunidade, que é esse atributo divino, como do tato, do olfato, da visão e da audição, ela é sintonia. E nós temos, então, basicamente, simploriamente falando, como acredito que algumas vezes eu já disse, mas perdoe-me que eu vou repetir, que é, nós temos basicamente, então, 3 tipos de permutas constantes e ininterruptas como Espírito Divino que somos. Através do atributo que todos nós já compreendemos, que mediunidade não está ligado à religião, a culto ou a seita. Mediunidade é atributo do Espírito imortal que todos nós somos. Então, qual que é a primeira permuta que nós temos pelas leis divinas do amor? Vamos dizer, não sei nem se seria esse o termo, né? Ao assédio, entre aspas, dos espíritos bons, a conectividade com os espíritos bons. Isso, em primeiro lugar, que a bondade divina nos fornece, que é os espíritos que nos ajudaram a reencarnar, os espíritos que já adquiriram amor maior do que nós e têm para conosco grande amor, nos ajudam, nos inspiram. Essa é a primeira permuta, é lei divina. Já trazemos gravado em nossos espíritos os estímulos vetores reencarnacionistas para que os espíritos desencarnado e encarnado nos encontrem para nos ajudarmos reciprocamente. Esse é o primeiro campo de permuta dos nossos sentimentos. Mas os espíritos bons e amorosos, como é que eles vão permutar conosco? Estão sempre a nos ajudar, sempre prontos. Não nos julgam, não nos criticam, não nos condenam, fazem nada disso. Nos acolhem, nos amparam com amor, porque veem nós como criança em aprendizado. Mas quando é que nós permutamos com eles? Se ficamos magoadinhos, chateadinhos, reclamando, não vai ter campo vibratório para permutar com eles. O que eles vão fazer? Vão esperar a oportunidade de nós poder nos ajudar. Mas vai aguardar. Porque não aceitamos a vida como é. Criticamos, achamos que estamos sempre sendo prejudicados, achamos sempre que quem está dirigindo está fazendo tudo errado, achamos sempre que as pessoas estão fazendo tudo incorretamente. Aí os bons aguardam a oportunidade de nos acolher. Segundo as companhias, os espíritos encarnados e desencarnados, que nós já experienciamos juntos. E que a nossa experiência
que o nosso convívio não se formatou um campo vibratório de amor. Ainda vibra reciprocamente a incompreensão, a intolerância, a raiva, o desejo de vingança, o ódio. E se nós já convivemos juntos, pela lei divina do amor, que nós devemos ser para com os outros, amar, aceitar os outros como é e perdoar, se não fazemos isso, esses espíritos, então, como está colocado aqui no livro Pensamento e Vida, nós formamos um circuito de obsessão recíproca. Eu te julgando, te criticando, e você me julgando e criticando. E muitas vezes, essa é uma pandemia, amados, que nos nossos atendimentos espirituais, no abraço fraterno, ou em todos que trabalham com esse nível espiritual de atendimento dos espíritos, amados, quantas vezes nós vemos atendimentos em que faz 500 anos, 600 anos, que esses espíritos estão algemados um ao outro, julgando, criticando, desejando que tudo de não bom aconteça com o outro e vice-versa. E o que Jesus pode fazer para nos ajudar? A nós, se de nós, se da nossa parte, o passo para a reconciliação, o passo para o perdão. Então, esses espíritos encarnados ou desencarnados, dentro da estrutura do nosso planejamento encarnatório, nos encontrarão. Estudado na elaboração do nosso projeto, para que nós tenhamos, e todos que nós nos encontrarmos nessas condições, se nós nos encontramos, é porque já tem potencialidade, em nós, para fazermos as pazes, para criarmos o laço do afeto. E as terceiras companhias espirituais? São espíritos, né? Como estamos estudando aqui, do atributo da mediunidade, do atributo da permuta, são os espíritos que nunca conviveram conosco, por exemplo. Nunca fizeram parte da nossa família consanguínea, nunca fizeram parte das nossas experiências encarnados ou desencarnados. Mas que no momento evolutivo em que nós estamos, nós, com o desejo central dos nossos propósitos, da nossa vida, nós emitimos comprimento de onda, sentimentos, cor e brilho, que é exatamente os que dão em sintonia com esses gostos, com esses desejos. E aí nós vemos, amados, o quão difícil é o que nós denominamos na sociedade os vícios. O vício da avareza, o vício do julgamento, o vício dos entorpecentes, o vício das energias genésicas. E aí, então, nós damos pasto, fazemos permuta, temos troca de vibrações, nos associamos de acordo com nossos desejos centrais. Então, amados, quem serão os espíritos que sintonizam comigo? Quem são os espíritos que têm gosto de estar na minha companhia, de estar ao meu lado? Isso é a direção da minha vida. Com quem eu mantenho a maior parte do tempo a minha permuta? Quais que afinam com meus gostos? Porque, amados, deixar o corpo não muda a essência. E se nós podemos observar isso, aqui se os nossos laços de afeto, ou se os nossos gostos dos nossos amigos, quem que nós gostamos de estar perto? Quando nós desencarnamos, somos nós mesmos. E se carregamos esses gostos, se não temos compreensão do Espírito Divino que somos,
Se aqui pautamos a nossa encarnação em ilusões transitórias e deixamos o corpo, a que ambiente estaremos sintonizados? A que ambiente estaremos permutando? Aqui nas nossas conversas, observa nós mesmos. Estamos encontrando, estamos uma reunião assim, coisa informal, de bate-papo. O que é que predomina? Nós permutamos com aquele que vem falar mal dos nossos dirigentes? Nós permutamos com aquele que vem criticar o preço das coisas, as coisas todas? Como se tudo tivesse um descontrole, como se tudo não tivesse mais jeito? Ou, nas nossas conversas, nós trocamos observação da oportunidade de termos o que nós temos, de sermos felizes por onde nascemos, na sociedade que vivemos, se temos gratidão para aqueles, desculpa sim, porque nós não somos bons, para aqueles que nos suportam, que ficam ao nosso lado, mesmo com as nossas imperfeições. Nós temos essa alegria de encontrar no ambiente de trabalho, ou no lar, a cada hora que chega, ou ao final do dia, o compartilhamento e o afeto de estarmos juntos. Quando estamos, amados, digamos, em uma reunião familiar, numa refeição, lutemos muito para cuidarmos do que é que nós vamos falar. Vocês já imaginaram nós absorvendo dentro dos elementos do nosso alimento, da parte material, do carbono, do cálcio, do fósforo, impregnar com a nossa conversa sadia, de amparo, de afeto. E quando, de repente, for necessário fazer um comentário para a nossa educação do comportamento de alguém, que ele seja feito com os olhos da compaixão, para que possamos perguntar com as vibrações superiores, para que possamos usar do atributo divino, da nossa mediunidade, para a compreensão e o acolhimento. Oh, meus amados, está terminando o nosso tempo de hoje. Vamos todos juntos olhar para a intimidade dos nossos corações. Observar ainda na nossa intimidade quais são os nossos desejos centrais, o que realmente movimentam as nossas vidas. Oh, Jesus, benfeitores amigos, espíritos bons, aqui estamos com nossos corações abertos a rogar-lhe a ajuda, porque ainda, Senhor, somos tão frágeis. Ainda carregamos tão intensamente, Jesus, o egoísmo, o julgamento, a vaidade, a ambição. E pedimos, Senhor, que através de seus mensageiros de luz e do amor, que acolhe a todos nós em todos os lares, conceda a todos nós, Senhor, a permuta com o seu coração magnânimo, com o seu amor, a acolher os nossos tão necessitados. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, através dos seus mensageiros de luz, através dos passos energéticos, acolham a todos os corações conectados conosco nesta manhã, encarnados e desencarnados, fortalecendo no Senhor, no caminho
da redenção dos nossos espíritos. E a nós encarnados, por acréscimo de misericórdia e amor, fluidifique a água dos copos e das garrafas, com os remédios, com os fluidos que ainda tanto necessitamos, Jesus, para o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que as suas doces vibrações amorosas, Jesus, envolvam todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança, Senhor. Que a cada dia possamos fazer mais e ainda melhor na sua obra de amor. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Meus amados, está encerrado aqui, então, o nosso encontro da manhã de hoje. Mais uma vez, o meu muito obrigado, alegria, gratidão a todos que honrosamente, por amor, participou conosco do nosso encontro, da nossa evangelização do domingo de hoje. Que todos recebam aí o meu abraço, o meu afeto, o meu carinho, a minha gratidão. E que todos nós tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo. Estarei após a partir das 9h30. Assim, é claro, né? Se for a vontade de Deus, nosso Pai. Muito obrigado.